Não tem ninguém na reunião? Não tem ninguém na reunião? Não. Eu tô no link errado? Agora sim. Oi, Fernando. Oi, Fernando. Fernando, tá me ouvindo? Tô sim, Flávia. Ai, que bom. Tô por aqui já. Flávio, vamos um pouco é pra parar. Ai, foi mal. Fernando, vamos dar o nosso atraso regulamentar aí de uns 5 minutinhos, né? Hoje foi um dia Claro. confuso aqui. As pessoas estão Sem nenhuma entrando aos pressa, Flávia. poucos. Tranquilo, Tá sem bem? nenhuma pressa. Claro. Não sei, apareceu.
Fernando, Oi, Flávia. acho que a gente então começa, né? Já demos tempo aí para o habitual do time dar uma entrada. Estamos já com 65 entradas e tem várias pessoas aqui, os residentes estão juntos, todos assistindo, então acho que já estamos com um público bastante bom. Podemos dar início. Eu queria inicialmente aí agradecer, né, ao Fernando. O Fernando Zampieri é super conhecido de todos nós, uma liderança aí da terapia intensiva brasileira, reconhecido internacionalmente, speaker de vários congressos internacionais. Fernando é pesquisador da BRICNet, né, do Comitê Científico da BRIC, que é a rede brasileira de pesquisa. Tem feito parte aí do comitê executivo de todos os grandes estudos aí da BRIC, porque ele é médico do Instituto do IEP, né, do Instituto de Ensino e Pesquisa do HCOR. E foi um grande prazer para nós quando o Fernando se juntou ao nosso time aqui na Unifesp, né? Sabemos que ele vai ser um grande contribuidor, não só assistencialmente. Fernando tem dado plantões aí muito animados, né, Fernando? Legal. E já teve a oportunidade de contribuir muito conosco também, do ponto de vista de ensino, os nossos residentes, está fazendo os clubes de revista. É importante toda a nossa equipe multi saber que a gente tem os clubes de revista agora com o Fernando e são todos bem-vindos, né? É, a gente talvez tenha que colocar eles web também, para que mais pessoas possam participar, porque os clubes de revista aí com o Fernando são muito especiais para nós, né? Tentando incutir um Obrigado. pouquinho dessa questão da metodologia científica, do como ler um artigo científico com espírito crítico. Então, a gente agradece muito já a contribuição que o Fernando tem dado nisso, e saibam também que o Fernando já está nos ajudando também a botar em andamento alguns novos estudos aqui. Então a gente tem muito prazer mesmo de ter Fernando aí como um membro Uhum. ativo do nosso corpo clínico, tá? E o Fernando hoje foi convidado para dar seguimento aí a essa questão tão controversa que é como fazer ventilação mecânica nos nossos pacientes. O Eduardo Pacheco, que, como todos sabem, é uma liderança também que a gente tem em ventilação mecânica, apresentou a reunião clínica da disciplina na semana passada. Foi muito importante para nós a aula do Fernando, do Eduardo, e a gente naquela reunião já tinha antecipado que Fernando ia dar seguimento àquilo agora mais focadamente naquilo que é controverso, tentando trazer para nós o que nós temos na literatura, né? Quais são os pontos que a gente sempre está tendo dúvida se deve ou não deve fazer. Então a gente vai pedir o Fernando aí para fazer a sua apresentação nos 40 minutos, para a gente depois poder discutir, tirar a dúvida que eu tenho certeza que todos vocês vão ter depois da apresentação, que sem dúvida será brilhante. Fernando, muitíssimo obrigada por aceitar o Imagina, nosso convite. imagina, eu que agradeço, Flávia, eu agradeço muito a acolhida do pessoal da Unifesp, para mim tem sido um prazer estar com vocês, então tem sido realmente muito legal, muito gratificante, então eu que agradeço, é um prazer fazer parte. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. A ideia, perdão, a ideia é falar um pouquinho sobre as controvérsias ventilatórias, né, em Covid-19, e eu vou tentar falar brevemente em 35, 40 minutos, né? Claro que esse tipo de aula que as pessoas esperam uma série de papers, né, mas a gente tem pouca coisa e acho que a gente vai acabar com as mesmas dúvidas, né? Então, acho que não vou conseguir responder claramente nenhum tópico, mas a ideia é levantar a discussão e a gente pensar eventualmente como que a gente pode sair de algumas ciladas aí de ventilação mecânica, ou de manuseio ventilatório geral de pacientes com Covid, né? Então, a aula de Covid a gente tem que botar a data sempre, né? Porque pode ser que amanhã tudo que eu falei aqui seja besteira. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas controvérsias. Essa aula tem algum enfoque um pouco mais fisiológico até do que de ensaio clínico, porque a gente tem poucos ensaios clínicos ainda sobre como ventilar o doente com Covid, né? A gente focou durante a pandemia muito tempo, né? Muita energia em tentar achar algum tratamento proposto, etc. E aí, quando a gente olha para a parte do suporte, a gente basicamente pegou emprestado do que a gente tinha em outras situações, né? Então, a gente vai entrar um pouquinho nessa discussão, né? Se Covid é ARDS ou não é ARDS, etc. Se essa discussão até importa ou não. Mas a ideia é tentar resgatar alguma coisinha de fisiologia e tentar resgatar o que a gente tem de ensaio clínico até o momento. Boston, meu fone deu pau. Bom, eu tenho alguns conflitos de interesse, eu recebi algumas verbas de estudos de iniciativa investigadora, eu não recebo verba de consultoria de nenhuma indústria farmacêutica, eu recebi
algumas verbas para ensaios que a gente desenhou, a Unifesp participou de vários, inclusive, e a gente recebeu o suporte logístico da Baxter para o estudo Basics, que a gente também participou na Unifesp. Então, essa aula começa, né? Eu escrevi e reescrevi essa aula um monte de vezes, porque é difícil de falar sobre uma aula de controvérsia, e aí um ponto que eu acho que a gente discute pouco é o que causa dispneia, né? E esse é um assunto, é um tema bastante interessante, porque tem basicamente 3 fatores que causam dispneia, né? E do mais importante para o menos importante, a hipercapnia é o fator mais importante, por isso que ninguém consegue segurar a respiração durante muito tempo. Depois, a dissociação entre a vontade de respirar e o volume corrente gerado, né, esse desacoplamento, que depende basicamente da mecânica. E por último, a hipoxemia. Né? Então, a hipoxemia ela é talvez o fator que menos causa dispneia, tanto que as pessoas conseguem viver relativamente felizes, saturando 85, 86 durante alguns períodos de tempo, em altitude, etc. O organismo está acostumado a se adaptar à hipoxemia, mas o organismo ele não tem basicamente nenhum mecanismo de adaptação para piora, para hipercapnia ou alterações de mecânica ventilatória. Né? Então, quando o Covid começou, a gente falava muito do hipoxêmico feliz, o hipoxêmico feliz. Na verdade, o que acontecia é que você tinha uma situação, a gente vai discutir por que a hipoxemia acontece no Covid, onde eu identificava hipoxêmico de fato, mas ainda com uma mecânica normal e uma facilidade de lavar CO2. Então, a dispneia não aparecia ainda por um simples motivo que não é surpreendente, porque, de fato, a hipoxemia ela causa pouca dispneia. Se a gente pegar a relação entre o volume minuto e a pressão alveolar de oxigênio, né? Então, você só começa a ver incrementos aí do volume minuto quando realmente a pressão alveolar de oxigênio cai aí abaixo de 60, 50, que aí realmente isso aqui sobe, né? E essa resposta ela é obliterada, bastante reduzida em indivíduos idosos, né? Mais ou menos 50% nos indivíduos idosos, acima de 65 anos, e nos pacientes diabéticos, né? Isso é reduzido. Então, era muito natural em maio do ano passado, quando você viu alguns pacientes, a primeira leva de Covid, né, que a gente teve bastante paciente idoso com comorbidade, o hipoxêmico feliz ele era uma combinação desses fatores, né, uma população idosa, com comorbidades, eventualmente diabetes, que ainda tinha uma alteração de ventilação perfusão que levava à hipoxemia, mas que não tinha alteração de mecânica ou alteração de CO2. Então, isso causou uma certa comoção, as pessoas ficaram um pouco surpresas, mas eu vou reforçar esse ponto porque isso tem implicações futuras quando a gente falar em relação à ventilação mecânica ou outros tópicos desse sentido. Outros fatores também corroboraram para isso, né? E a gente vê isso na beira do leito várias vezes, né? Por exemplo, quando a gente faz febre, está no gráfico aqui à direita, a curva, né? Ela desloca para baixo e para a direita. Então, mesmo um PaO2 que pode ser considerado aceitável, como 60, por exemplo, você pode ter uma queda de saturação de 4, 5 pontos ali, só do indivíduo fazer febre, né? E uma temperatura central de 37, uma temperatura central de 40, que seria, sei lá, 39 no termômetro de axila. Então, muito do que a gente via de hipoxemia era uma combinação dessas coisas, né? De inacurácia de mensuração dos oxímetros, né? Então, os oxímetros eles são muito bem calibrados para a faixa onde a gente tem mais dados, mas eles são pouquíssimo calibrados para valores mais baixos de saturação. E a gente tinha um indivíduo com febre e um indivíduo que, de fato, tinha um mecanismo só para dispneia, que era hipoxemia, sem os demais. Então, isso gerou aquela primeira onda e gerou aquelas respostas absolutamente que a gente olha agora, talvez um pouco intempestivas, né, de entubar todo mundo que estava com mais do que 4 litros por minuto, ou coisas do tipo, e quando a gente olha hoje, né, claro, né, com mais calma e com um pouco mais de experiência, a gente vê que muito talvez não era nada de novo, mas simplesmente era uma situação fisiológica que a gente fazia tempo que a gente não via. Outras coisas que sempre vale a pena ressaltar, né, os oxímetros todos eles são calibrados em relação a raças específicas, né, então, esse é um trabalho bastante interessante do grupo de Washington, lá de Michigan, mostrando o viés racial que a gente tem em alguns oxímetros, né? Então, quando a gente pega raças diferentes, né, pacientes negros e pacientes brancos, os oxímetros, eles frequentemente, eles tendem a dar um valor mais baixo de oximetria do que a saturação real do doente em alguns cenários. Então, mostrando que mesmo o aparelho que a gente tem à beira do leito, ele não é um aparelho tão confiável. Isso aqui, como é na população brasileira, a gente não sabe, seria até interessante ver. Mas só lembrando que, então, a gente trabalha com monitores que são imperfeitos e imprecisos. A única coisa que o Covid traz de novo para a gente talvez seja a questão, e vocês devem ter ouvido já
em alguns momentos, a questão da desautonomia do Covid, do comprometimento autonômico do Covid. Se isso existe de fato ou não, a gente tem dúvida se isso é real ou não. Eu trago esse relato do Intensive Care Medicine, um relato de uma autópsia, né, um paciente faleceu de Covid, em que se identificou o vírus no bulbo carotídeo, né? Então, talvez existisse um mecanismo pelo qual parte da tolerância da hipoxemia eventualmente não se explicasse só pelo que eu mencionei em termos de fisiologia, mas também por uma incapacidade aí de detectar PO2 baixas, etc. E talvez isso gerasse algumas alterações de drive ventilatório, né? Então, é uma doença nova, ainda nova, perdão, mas que tem bastante coisa interessante para a gente discutir, bastante coisa fisiológica interessante. Uma coisa que a gente parou para pensar pouco no começo da pandemia é por que esse doente evolui com insuficiência respiratória, né? E é claro, isso parece uma pergunta meio simples, né? Porque é meio básico, né? Lesa o pulmão, né? Mas assim, qual é o mecanismo? Isso é shunt, isso é espaço morto, isso é alteração VQ? Qual que é o mecanismo predominante de hipoxemia nesse tipo de pacientes e como é que isso pode me ajudar eventualmente a setar o ventilador de uma maneira melhor? Então, agora a gente começou a ter alguns dados, né? Esse é um paper do JAP recente, do grupo do Gattinone, mostrando que um dos principais mecanismos de hipoxemia no paciente com COVID, desde a fase inicial, modelo matemático com alguns casos, é a alteração de ventilação-perfusão, né? Então, não shunt isolado, mas alteração de ventilação-perfusão. Então, essas alterações de ventilação-perfusão que seriam responsáveis aí por gerar a hipoxemia do COVID, ao menos em fases iniciais. Então, não existe uma preponderância aí de shunt ou espaço morto, talvez um pouco mais espaço morto, eu vou mostrar um pouco depois, mas o distúrbio VQ seria o motivo principal pelo qual esses pacientes evoluem com insuficiência respiratória. Quando a gente olha isso, num trabalho interessante do Antônio Pezzenti em impedância, né? Essa é uma série pequena, são 10 casos, né? Com a maior parte dos pacientes homens, na faixa etária dos 50, 60, alguns pacientes com sobrepeso. O que a gente nota é que a gente tinha um match aí de ventilação-perfusão de mais ou menos 34% do pulmão, a gente tinha uma fração de espaço morto aí estimada de mais ou menos 22% e de shunt de 13%, o que dava uma relação entre espaço morto e shunt de mais ou menos 2, né? Ou seja, o que a gente tem no pulmão com Covid, aparentemente, é claro que esses relatos são relatos pequenos, né, relatos fisiológicos pequenos, o que a gente tem no Covid é um paciente que, de fato, tem uma fração de espaço morto aumentada, é um doente que talvez tenha uma fração de shunt mais alta, mas é um doente que tem muita desigualdade VQ. E isso é um dos motivos, talvez, ou hipotetizados, pelos quais esses pacientes eles têm uma dificuldade tão grande de transicionar dos modos controlados de ventilação para os modos espontâneos. Isso vai ficar à espera um pouco mais claro conforme a gente for avançando aqui na aula. Então, o que a gente acredita hoje em relação à insuficiência respiratória do COVID é que a gente tenha talvez uma fase inicial em que você ainda tem uma fração de espaço morto baixa, uma hipoxemia por um distúrbio VQ, talvez um aumento da fração de shunt, porque esses doentes eles ficam hiperdinâmicos, e conforme a doença evolui, você vai caminhando para uma lesão pulmonar mais séria, onde aí sim você tem uma elevação de espaço morto, seja por alteração VQ ou espaço morto puro, digamos assim, e aí sim você começa a cursar com dificuldade em eliminar CO2 e aí a dispneia aparece. Então, o aparecimento da sensação de dispneia no paciente com COVID, isso vem junto com o esforço, ele possivelmente se associa com a transição de fase e talvez ele se associe com o aparecimento de áreas de espaço morto, e a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, até como mensurar isso, beira do leito, etc. Por que isso é importante? Porque a gente sabe desde os trabalhos iniciais de ARDS, né, tem uma série de papers do grupo ARDSNet, 2000 e pouquinho, onde a gente pega qual é o fator prognóstico principal de desfecho em pacientes com ARDS. O maior fator de prognóstico acaba sendo a fração de espaço morto, né? Ele falou que vinha. Acho que tem algum microfone aberto. Ele falou que vinha. Ele não vier, eu levo. Se alguém puder fechar o... Eu não estou vendo quem está com o microfone aberto, Samp. Acho que agora acabou. Bom, então, o que a gente tem de fato é essa evolução, né? E chega um determinado momento em que esses pacientes começam a aumentar a fração de espaço morto, e isso levaria a dispneia por dificuldade de eliminar CO2. Então, isso a gente vê na beira do leito, né? Então, quando você admite um doente com COVID, com catéter, às vezes ainda no momento de uma hipoxemia um pouco mais feliz, você vê que ele vai aumentando, conforme ele piora, ele vai aumentando o volume minuto,
posteriormente para o aumento da fração do espaço morto, a dispneia aparece e aí frequentemente entra a disfunção grave. Eu estava falando, né, o maior fator determinante de prognóstico em ARDS, muito mais do que relação PF, mesmo poder mecânico, etc., é a fração do espaço morto. Né? Então, a dificuldade de eliminar CO2, né, pelo aumento da fração do espaço morto, é uma variável bastante importante. Então, não é à toa que o COVID, que é uma ARDS que cursa com uma elevação grande de espaço morto, tenha uma dificuldade ventilatória tão grande e talvez um desfecho tão ruim ou comparado com outras lesões pulmonares. Né? Então, isso é uma questão, é uma tentativa de acoplar aí a ideia fisiológica, a ideia da beira do leito, a evolução da beira do leito, mas é claro que isso ainda faltam muitos tijolos ainda para a gente fechar esse caminho. E é claro que a primeira dúvida que fica é se eu atuar no doente nessa fase inicial, de alguma forma, né? Seja, por exemplo, com um pouquinho de pressão positiva, seja com um pouco de alto fluxo, seja por reduzir o trabalho ventilatório, etc., eu evito a evolução do doente para essa fase em que você tem um aumento de fração do espaço morto e aí sim um pulmão mais difícil de ventilar. A mensuração do espaço morto, ela é... A gente faz pouco na beira do leito, né? Então, a melhor maneira de fazer seria a capnografia volumétrica, né? Em que você plota o volume exalado pela concentração, pela pressão parcial de CO2, e você consegue decompor isso direitinho, o que é espaço morto alveolar, espaço morto anatômico. Isso é factível, alguns ventiladores até fazem isso de maneira relativamente automatizada, mas tem uma maneira muito simples de você estimar isso na beira do leito, mesmo no doente entubado fica muito mais difícil, mas no paciente entubado, que é através da razão ventilatória. Então, a razão ventilatória foi proposta no passado, né, o grupo da Caroline Kauf e do Michael Matai, com a ideia de que quanto maior o volume minuto para uma dada pressão arterial de CO2, maior deve ser a necessidade ventilatória do doente. Se você indexar isso por um valor padrão, você tem uma ideia de taxa ventilatória, essa taxa ventilatória ela seria proporcional à fração aí de espaço morto que esse doente tem. Isso é uma ideia bastante interessante, então no doente ventilado é bem fácil de medir, você pega o volume minuto, multiplica pela PaCO2, divide pelo volume minuto predito, que a gente aqui se considerou fixo 100 ml por quilo, e um CO2 ideal, que você pode fixar em 37,5, e aí você obtém essa razão, e quanto maior o valor dessa razão, pior é o desfecho dos doentes com ARDS e maior a fração de espaço morto. Né? Então, quando você pega razões ventilatórias aí de 3, por exemplo, né, que a gente vê, às vezes, em alguns pacientes com Covid, a gente vê até valores maiores do que isso, né? Todo mundo já viu um Covid ventilando lá com 14 litros por minuto e com CO2 de 50 ainda, alguma coisa assim. A gente está falando que esse doente tem uma fração de espaço morto muito alto, né? Uma fração de espaço morto acima de 50%, 60%, por exemplo. E isso é, em qualquer modelo que você coloque, com relação PF, sem relação PF, etc., essa taxa, né, essa razão ventilatória, ela é um marcador prognóstico independente. É muito curioso quando a gente olha os dados do coalizão, do Codex, né, do coalizão 3, né, quando a gente vê os dados da taxa ventilatória dos pacientes com COVID, ela era mais alta do que quando a gente pega essa taxa ventilatória estimada de outros estudos, né, como ART, ou outros estudos que a gente tem acesso ao banco de dados, né, sugerindo realmente que se existe alguma diferença no COVID em relação à mecânica ventilatória, talvez um caminho seja essa fração de espaço morto aumentada. Se isso é só pela gravidade da doença ou uma particularidade da infecção por COVID, a gente não sabe ainda, mas isso daqui na beira do leito é um aliado bastante interessante, né? Então, cada vez que você olha um doente com volume minuto alto e um CO2 alto, isso sugere que a fração de espaço morto deve ser alta, e esse é um doente de maior prognóstico, de pior prognóstico ou de maior risco. Tá? Então, o doente que chega estubado ainda para você, você tem algumas dúvidas. Então, uma delas é o momento que você vai adicionar algum suporte, se você tem que pronar ou não esse doente antes de intubar, e o momento de intubação. Então, adianto que a gente não tem nenhuma resposta clara para nenhuma dessas 3 perguntas. Tá? Isso, talvez a gente saiba alguma coisa um pouquinho mais aqui, emparelhado de outros estudos. Isso daqui a gente não sabe nada. E isso daqui realmente é uma pergunta, talvez das mais importantes que a gente tem, mas que é uma pergunta que carece de resposta, vai ser muito difícil a gente fazer um estudo clínico randomizado para definir isso. Por que essa dúvida é importante? Porque todo mundo, né, uma coisa que ninguém falava antes, que era a PECILI, né, que era a lesão pulmonar induzida aí pelo paciente, ela de repente, esse termo ele explodiu, né? Se você pegar o número de papers que falam sobre isso, ou de menções a isso no PubMed no último ano, isso explodiu.
Então, começou-se a ter uma ideia de que talvez aquele doente que fica em ventilação espontânea, fazendo um volume minuto alto, um volume corrente alto, com um swing de pressão esofágica alto, esse doente ele pode lesar o pulmão espontaneamente, né, quer dizer, sem nenhum suporte, e que isso possa perpetuar a injúria pulmonar. Isso virou meio que um monstro, né? Porque na verdade a gente tem alguma comprovação de bancada e alguma comprovação, alguma sugestão sobre isso. Talvez alguns de vocês tenham acompanhado as discussões do Gattinone e do Tobin sobre esse assunto, mas a ideia é que quando você tem um pulmão normal, o pulmão ele se comporta quase como um fluido e a transmissão da queda da pressão pleural ela acontece de maneira homogênea. E quando você tem um pulmão infectado, um pulmão mais pesado, essa diferença, essa variação da pressão pleural, ela não é mais homogênea, ela acaba acontecendo mais em regiões posteriores, e isso daí gera, inclusive, hiperdistensão em algumas áreas, colapso em outras. Essa combinação de colapso junto com hiperdistensão faz com que você tenha movimentos de ar dentro do pulmão, né, de uma área para outra, que é o que a gente chama de Pendeluft, né? E isso daqui geraria uma tríade que poderia gerar injúria pulmonar, onde você tem um aumento das pressões, né, dos gradientes de pressão. Às vezes o doente está com um PIP baixo, né, porque não foi entubado ainda, nem está com nenhum suporte invasivo, e um aumento de esforço, e isso aqui por si só poderia gerar o pulmão. Se isso existe na prática ou não, é só vocês digitarem tudo que Martin Tobin e o Gattinone discutiram, né? Eles discutiram isso em editoriais em várias revistas, tem dois aqui, um do Blue Journal e um do Annals of Intensive Care. A opinião do Gattinone é que claramente isso existe, e a opinião do Tobin é uma opinião contrária. É claro que cada um pode escolher o time que quiser ou que julga mais conveniente, mas de qualquer maneira, o argumento do Tobin é que a gente não tem nenhum experimento claro que sugira que para um doente em ventilação espontânea, algum modo ventilatório pode ser não pressurizado, possa ser lesivo, né? E que, obviamente, quando você tem que escolher entre sedar um doente para colocar no ventilador versus tolerar um pouco mais, ou seja, atrasar um pouco mais a intubação, você está trocando um malefício, né, digamos assim, um mal conhecido, que é a sedação, para evitar um mal duvidoso que seria a PCI. Então, esse argumento, isso aqui, por si só, essa discussão daria uma discussão imensa, né? Então, não cabe a cada um, acho que, fazer o melhor julgamento nesse momento de se a PCI existe ou não. Mas a gente não tem claramente, se a gente falar assim, alguma demonstração clara, né, em humanos de que isso de fato acontece, a gente não tem. Que existe Pendeluft, que a pressão esofágica fica diferente quando o doente tem lesão pulmonar, etc., isso é fato, mas se isso é danoso para o doente em ventilação espontânea, o doente não entubado, a gente não sabe. A boa notícia é que a gente tem algumas alternativas razoáveis para o doente em ventilação espontânea para tentar aliviar um pouco e diminuir um pouco o trabalho ventilatório. Uma delas é a cânula de alto fluxo, né, que talvez seja uma das terapias que mais rapidamente foi adotada, né, nos últimos 2 anos. Né, 4 anos atrás você não vê ninguém no alto fluxo. Hoje em dia é dificílimo você entrar numa UTI que tem disponível alto fluxo, você não vê um alto fluxo ligado em alguém. A cânula de alto fluxo ela tem um trabalho bastante interessante, né? Se você ligar involuntários saudáveis, uma cânula de alto fluxo, uma coisa muito interessante é que os doentes eles lavam um pouco de espaço morto, obviamente, e eles vão ficando menos, eles vão diminuindo a frequência ventilatória, muito embora o volume minuto fique mais ou menos parecido. E quando você coloca isso em pacientes com insuficiência respiratória aguda, você reduz o trabalho ventilatório de uma maneira que é basicamente dependendo do fluxo, né? Então, quanto maior o fluxo, maior a redução, a imensa maioria dos pacientes acaba reduzindo tanto pressão transpulmonar quanto trabalho ventilatório quando você põe a cânula nasal do fluxo. Então, não é surpreendente que assim que a pandemia de Covid começou, a gente começou a ver alguns estudos observacionais aí pipocando em relação a usar ou não utilizar a cânula de alto fluxo. Esse é um observacional do Blue Journal do começo da pandemia lá atrás, sugerindo algum benefício, mas é um estudo observacional que é bastante difícil da gente validar nesse contexto. E o que a gente tem é uma recomendação da SSC de que você deveria utilizar a ventilação a cânula de alto fluxo sobre, né, ao invés de ventilação não invasiva. Isso é uma sugestão fraca, né, uma recomendação fraca baseado numa evidência de baixa qualidade, mas eles ressaltam que se você não tem a cânula de alto fluxo, eles sugerem que você teste um pouquinho de não invasiva, monitorando o paciente. Então, isso é uma maneira muito elegante de dizer que a gente não sabe, né? E
e que o alto fluxo parece um pouco mais interessante nesse momento, e isso vem porque um dos riscos que se tem, um dos receios, é que você utilizar a ventilação não invasiva gere swings de pressão, variações de pressão muito altas, e que isso acabe gerando PSIG nesses doentes. Saiu no JAMA recentemente esse artigo, né? Então acho que foi o primeiro estudo randomizado que comparou o helmet, né? Os italianos gostam muito de não invasiva com helmet em doentes com Covid, então é um estudo bastante simples, eram 100 pacientes randomizados para ficar ou na cânula de alto fluxo ou ficar no helmet, né? Que é esse sistema de pressurização fechado que você conecta no ventilador mesmo, habitualmente em CPAP, você pode deixar com suporte também. A vantagem desse sistema é que ele é, talvez, para alguns pacientes, um pouco melhor tolerado, e o tempo de terapia consegue ser bem maior quando você deixa o doente. Alguns doentes toleram 24, 48 horas nesse tipo de terapia. Esse estudo ele acabou mostrando o desfecho primário, que era o número de dias livres de suporte ventilatório, isso não foi significante, mas a gente tem alguns desfechos secundários bastante interessantes, como uma redução de intubação até o 28º dia, no grupo que utilizou o helmet, e isso tanto para intubações que aconteceram, quanto para intubações adjudicadas pelos critérios do estudo, né? Os doentes com helmet, eles tendiam a ficar realmente com uma relação PF um pouco mais alta, e a curva aí de evento acumulado aí sobre a intubação, ela realmente ela sugere que o helmet talvez seja benéfico. Então, é claro, realmente poucos centros tem, né? A gente tem alguns hospitais que tem helmet, a gente tem até fabricante nacional de helmet, mas realmente ele demanda ele é recurso intensivo, né? Porque você tem que garantir que há algum vazamento, né? Senão explode, né? Que tem coisas que são meio óbvias, mas que fazem parte da monitorização, mas o helmet talvez seja útil. Eu não vou me alongar muito nas outras coisas, para a gente discutir um pouco mais a parte de ventilação mecânica. Sobre posição prona em doente que não está entubado, é um grande não sei. A gente tem 2 trials já que foram interrompidos por baixa aderência, né? Ou que a aderência foi baixa. Rodrigo Biondi, ele finalizou, que é um colega nosso de Brasília, ele finalizou um trial randomizado em Covid com mais ou menos 200 doentes, que os dados estão em análise, a gente deve ter alguma resposta, mas assim, o que a gente olha na literatura inteira é que, de fato, a gente não tem evidência nenhuma para fazer isso, e que isso talvez retarde a intubação. Por último, em relação ao timing de intubação, isso é muito difícil você pegar isso de estudo observacional, né? Porque qualquer estudo observacional que avaliar timing e intubação, ele está restrito a um viés de mortalidade, quer dizer, o doente que foi intubado só no 5º dia é, obviamente, um doente que não faleceu até o 5º dia e é um doente onde tudo foi falhando até o 5º dia. Então, é meio óbvio que quando você coloca no modelo, sem levar em consideração muitas coisas, você fazer a terapia mais tarde vai parecer danosa, porque, na verdade, você vai fazer a terapia só a quem falhou as intervenções não invasivas antes. Então, vocês vão ver muito na literatura dessa discussão. Esse é um paper do Critical Care Explorations que saiu sobre o assunto. Saiu um paper também com participação brasileira em imunodeprimido, não COVID, né, com uso de não invasiva e retardo de intubação, com uma conclusão parecida, mas, de novo, extrair essa resposta de timing de intubação com base em registro é uma coisa que não vai acontecer ou que sempre vai ser muito limitada aos desfechos. De qualquer maneira, em COVID, quando você meta-analisa a evidência que tem até o momento, que a gente tem um sinal neutro aí, tá? E alguns sinais sugerindo maior mortalidade para alguns grupos, assim, toda evidência é muito ruim, vocês podem ver que são estudos pequenos, então realmente a gente não sabe. Agora, na parte que mais interessa, né, é o que eu faço com o doente ventilado, e é realmente um pouco decepcionante, né, porque a gente pegou emprestado tudo que a gente fazia em ARDES, né, para COVID, né? Então a gente simplesmente falou, bom, ok, COVID eu não sei muito bem como trata, mas AIDS a gente sabe tratar, então a gente pegou a evidência inteira e jogou para os pacientes com COVID. Só que restaram, né, uma série de dúvidas para a gente, então uma delas é o uso e duração do bloqueio neuromuscular. Então hoje em dia você tem basicamente 2 escolas, né? Você tem uma escola que fica sedando e bloqueando o doente até ele melhorar a mecânica, e aí fazer um despertar, com receio de que o despertar ruim faça o doente piorar, e uma escola que faz alguma coisa mais curto e deixa o doente depois em suporte e paciência, né, e entende que o momento de intervenção já passou. Isso a gente não sabe qual estratégia que é melhor. Em relação à PIP, a gente tem quase nada em relação a isso, eu vou mostrar alguns poucos dados, e quando que é a hora de transicionar o doente para suporte, a gente tem menos informação ainda. Eu sempre gosto de começar essa discussão falando que
a gente usa muito a relação PF para guiar as decisões nossas, né? E eu sempre relembro que a relação PF, a relação entre ela e a FiO2, ela não é reta, né? Ela é uma relação complexa que envolve uma série de fatores, especialmente a fração de shunt, né? Então, quando você tem algum paciente que tem, sei lá, 20% de shunt, que é o que a gente viu mais ou menos com o doente com Covid tem, o que a gente vê é que a associação da relação da FiO2 com a PO2-FiO2 ela é praticamente um U, né? Então, se você simplesmente pegar o doente e abaixar a FiO2 de 100% para 0,8, você pode observar uma queda na relação PF, que na verdade não foi queda, na verdade é a mesma capacidade de troca do pulmão, simplesmente vista de uma outra forma. Isso evita alguns atropelos, às vezes, na beira do leito, né? Então, se você quer utilizar, nada contra utilizar a relação PF para guiar a terapêutica, mas se você quer comparar dois momentos, a única forma de você comparar dois momentos é com o mesmo valor de PIP e com o mesmo valor de FiO2, né? Não tem como, quer dizer, a partir do momento que você mexe na PIP ou que você mexe na FiO2, você usar a relação PF para avaliar o que aconteceu, você se perde justamente porque essas relações elas não são lineares. Isso aqui é utilizado às vezes para dizer se o doente responde à prona, não responde à prona, e de novo acho que cabe um pouco de cautela, né? A única variável que se associou a menor mortalidade com posição prona é a queda do CO2, né? Então, se você perguntar o que é responder à prona para 10 pessoas, você vai ter 10 respostas diferentes, né? Mas o que a gente tem, que são dados do Gattinone, lá do Prona 1 e Prona 2 ainda, que são mais antigos, é que a única maneira, o único fator que se associava com o melhor desfecho quando você pronava o doente era uma queda do PCO2 por um mesmo volume minuto, o que quer dizer uma queda do espaço morto, né? Então, isso é uma coisa para a gente sempre lembrar na hora de guiar a nossa ventilação na beira do leito, né? Isso fica claro, saem vários papers, né? Então, esse ano só, isso é tão importante que a gente tem um paper, esse modelo, esse antigo do Intensive Care, depois isso aqui é revisitado no CCM em 2007, e a gente tem um outro editorial que saiu anteontem, no ICM, só sobre essa questão da relação da FiO2 a FiO2 da PO2 FiO2 com a FiO2, para evitar, eventualmente, talvez a gente ser um pouco intempestivo na beira do leito. Quando a gente começou o Covid, a gente imaginava que tinha esses dois perfis. Na verdade, o Gattinone, um belo dia, acordou e definiu que existiam esses dois perfis. Um perfil que talvez seja um perfil de baixa elastância, né, ou alta complacência, e esse perfil talvez ele tendesse a evoluir para um perfil de alta elastância ou baixa complacência, com características distintas, né? Isso aqui o Gattinone descreveu no começo da pandemia ainda, mas o que a gente vê com os dados saindo é que realmente é essa ideia de que um perfil vira o outro perfil ao longo do tempo, ou mesmo de que esses perfis eles talvez existam, isso nunca ficou claramente comprovado. É fato que alguns pacientes evoluem com uma lesão pulmonar com uma elastância mais alta, outros com uma elastância mais baixa, mas realmente se aquele doente com baixa elastância vira um doente com alta elastância ao longo do tempo, isso a gente não sabe, ou pelo menos não é claro. Mas o fato é que agora a gente começa a ter alguma evidência de que isso é uma coisa interessante. Isso é um trabalho publicado faz pouquíssimo tempo, Paulo Pelosi, no Critical Care Forum, mostrando, de novo, um trabalho com impedância, mostrando o que acontece com o tecido pulmonar, com manobra de recrutamento, né, ou com incremento de PIP. O que você acaba vendo é que a maior parte dos doentes, você tem um ganho pequeno, se é que algum, quando você incrementa a PIP de 8 para 16 na maior parte dos doentes. Então, alguns pacientes realmente ganham um pouquinho, reduzem um pouquinho o tecido colapsado, mas não é uma coisa brilhante, de fato, quer dizer, não é uma coisa que mude muita coisa. Você tem poucas áreas de hiperextensão, pelo menos nessa casuística. Isso aqui talvez bata um pouco o que a gente vê na beira do leito, mas o que a gente vê, pelo menos com esse trabalho, também com poucos pacientes, é que aparentemente a recrutabilidade desse pulmão ela é, em alguns casos, baixa, talvez variando de acordo com o perfil da doença. Indo nessa linha, o que o Soares recomenda é que eles sugerem que a gente use a tabela de alto PIP do alveolar, baseada numa recomendação fraca, aí, com uma qualidade de evidência fraca, com esse remark de que se você estiver utilizando um PIP mais alto, acima de 10, talvez a gente devesse monitorizar o doente com barotrauma. Então, de fato, a gente não sabe claramente qual que é o valor de PIP. O que parece para nós, e a gente não tem nenhum fluxo racional grande, a Flávia e o grupo, né, a BRIC, a gente está desenhando um estudo justamente para avaliar essa questão da recrutabilidade ou da titulação de PIP em pacientes com pneumonia, né, especificamente COVID. Mas essa é uma pergunta que segue em aberta, mas fica a sensação de que a maior parte dos pacientes talvez não se beneficie
de algo mais agressivo ou de valores mais altos de PIP. Isso está absolutamente em aberto. E a recomendação de prona fica a recomendação de prona para a maior parte dos pacientes, como ARDS mesmo, que você deveria deixar o doente pronado quando ele tem uma relação abaixo de 150, 100. Você deveria pronar o doente por 12, 16 horas. Isso é uma evidência emprestada também do Prozeva, mas, de novo, a gente não tem nenhuma recomendação de quando que você para de pronar o doente, que é uma coisa que a gente discute muito. Né? Quando que eu paro de pronar? Quando melhora a mecânica, quando melhora a troca, quando cai espaço morto, quando o doente acorda, ou eu paro de pronar depois de algum tempo, porque eu considero que não. O que a gente tem feito na beira do leito, que é pronar o doente, ver se melhora a relação, e se não melhora, para de pronar, porque não respondeu, isso faz sentido? Então, é sempre bom lembrar que quando a gente olha os dados do Prozeva, né, que foi o estudo que avaliou isso, o benefício de mortalidade da prona, ele aconteceu independente da melhora de oxigenação. Isso porque a prona ela tem outros mecanismos além da oxigenação. Um deles envolve a própria queda do origin pressure, um deles envolve um pouco da queda da pós-carga do ventrículo direito. Então, a prona não é só uma maneira de melhorar a relação PF, mas ela é uma estratégia que age em vários campos que podem, beneficiar o paciente. Então, eu só sugiro que tomar essa decisão de parar de pronar alguém porque não melhorou a troca quando prona, talvez isso não seja algo muito correto, algo, digamos, muito embasado, né? E é claro que a gente tem, em relação ao bloqueio não muscular, a gente importa a mesma evidência também na falta de melhor dado do Acurasis, né, do estudo do Papazian, em relação a usar o bloqueador o menor tempo possível para você manter uma ventilação protetora. Então, tudo isso segue em aberto, né? Então, quando que eu devo desligar o bloqueador neuromuscular, a gente não sabe. Cabe aqui para a discussão nossa, né? Quer dizer, será que o momento é guiado por mecânica? Quer dizer, será que o momento que você vai tolerar que o doente faça 8 ml por quilo, 10 ml por quilo, é quando ele tiver realmente uma complacência melhor, uma elastância mais baixa, ou eventualmente ele tem uma fração de espaço morto mais baixa, etc. O que a gente acaba vendo é que existe uma certa expectativa grande do clínico de que a oxigenação continue alta, né? Se você transiciona um doente de um modo controlado para um modo espontâneo, ainda mais no começo, quando você desbloqueia e quando você começa a tirar a sedação desse paciente, uma coisa que é evidente é que o perfil, a distribuição da ventilação, ela se altera, né? Então, dependendo do padrão do doente, da função do diafragma, etc., isso vai ser mais anterior, mais posterior, etc. Mas, obviamente, que a maneira como a ventilação vai se distribuir no pulmão, ela se altera. Então, é esperado que a relação PF caia por alteração VQ na primeira transição para suporte. Quer dizer, ninguém... E isso é um ponto que acontece algumas vezes, né? Você vê o clínico tentar passar para suporte, às vezes o doente fica muito desconfortável, e realmente isso é uma falha, né? Você acaba voltando para controlado, mas às vezes a decisão de voltar à sedação acaba se baseando em parâmetros de oxigenação. Se isso é correto ou não, eu não sei, mas cabe a ressalva de que é normal que a relação PF se altere, mesmo com a mesma PIP, com a mesma FO2, quando o doente começa a ventilar em espontâneo, porque você muda a distribuição de gás ou de aeração dentro do pulmão. Então, essa relação PF ela vai mudar e possivelmente ela vai cair, né? O que a gente tem de dado do Codex, por exemplo, é que a maior parte das vezes, quando o doente muda de modo controlado para suporte, a relação PF acabava caindo mesmo, mas isso era parte, obviamente, do tratamento, era parte da evolução do doente. Então, esse é um outro ponto quente, que eu acho que a gente não tem um consenso ainda de quando que é o melhor momento, né? E idem em relação ao bloqueio, né? Quer dizer, o bloqueio, como mencionei, a gente tem essas duas escolas, né? Então, ou você tentar tolerar o doente, deixar o doente, mesmo que visualmente mais desconfortável, mas a maior parte das vezes isso gera bastante angústia na equipe, isso gera bastante angústia para quem cuida do doente. Se essa situação ela é muito desconfortável para o doente com dose baixa de sedação ou não, a gente não sabe. Lembrar que a gente tem algumas coisas caminhando nesse sentido, né? A gente tem até um piloto publicado, não no nosso grupo, né? Mas a gente tem até pilotos que fizeram um bloqueador neuromuscular parcial e guiaram a pressão de suporte por NAVA, né? Usando impedância de diafragma, que é uma estratégia interessante, né? Então, tem alguns trials maiores andando em relação a isso. Então, isso é um campo, né? Essas angústias da beira do leito, elas são angústias de todos, né?
E é claro que cada um pode escolher, nesse momento, na falta de uma evidência melhor, a abordagem que julga mais correta, dentro, obviamente, daquilo que é razoável e daquilo que é suportado por evidência. Mas essas angústias, elas existem e elas vão continuar enquanto a gente não tiver trials maiores, né? Então, se a gente pudesse concluir alguma coisa, né, eu acho que até o momento, dizer que há algo de muito diferente que tem que ser feito no Covid, do ponto de vista do manuseio ventilatório, do que a gente vinha fazendo antes do Covid, eu acho que não, né? Mas acho que talvez algumas sugestões que a gente possa pensar, né? E a gente melhorou muito ao longo da pandemia isso, se a gente lembrar o quanto que a gente sedava e bloqueava os doentes no começo, e o quanto que a gente é um pouco mais tolerante agora, a gente mudou um pouco esse perfil, mas acho que talvez fique algumas sugestões de que talvez você, nesse momento, a gente teria que ter um pouco menos de medo da PCIL, talvez evitar usar a relação PF como um guia rígido e lembrar de outras variáveis fisiológicas para guiar a terapêutica ventilatória, né? Então, lembrar da taxa ventilatória, como eu falei no começo, lembrar um pouco da fração de espaço morto, lembrar um pouquinho do trabalho ventilatório, e tem uma série de outros índices que podem ser úteis para isso. Então, é claro que a relação PF é importante e ela faz parte da rotina no dia a dia, mas ela tem as limitações e a gente frequentemente não considera ela durante a rotina. E talvez usar um pouco menos de bloqueador ou ser um pouco mais parcimonioso com bloqueio intermitente, algo assim. Então, assim, acho que eu não consegui responder muita coisa, mas a ideia realmente é trazer alguns insights das dúvidas que a gente tem, daquilo da beira do leito, e agora seria ótimo abrir para discussão com o grupo. Então, agradeço muito. Obrigado novamente a Flávia e todo o grupo pelo convite e pela acolhida. Obrigado. Obrigada, Fernanda. Excelente apresentação. Se tivéssemos presencialmente, estaríamos todos batendo palmas para você. Mas muito obrigada, foi excelente. Quem tiver alguma pergunta, não tiver, pode colocar ali no chat. Você lotou a nossa sala, o professor Zampieri, temos 100 participantes, tem um monte de gente que não conseguiu entrar na sua aula, mas que bom que estamos gravando ela. Em breve colocaremos ela à disposição, né, no nosso site. Enquanto alguém se anima de fazer alguma pergunta, não tem ninguém levantando a mãozinha aqui. Eu acho que você conseguiu pegar bem assim, justo, né, Fernando, todas as nossas angústias beira-leito, né? Acho que duas principais, assim. A ver se o pessoal se anima, a gente pode conversar um pouquinho. Duas principais são a transição do paciente, aquela angústia, né, que só quem está no beira-leito sabe, em que o paciente começa a fazer a sincronia quando a gente está acordando ele e a gente não sabe se vai para frente, tenta pôr em suporte e tolera um pouco de assincronia e tolera uma P01 um pouco mais alta, ou o que for, ou volta para trás, né? Não sei se a gente poderia, ou seja, exatamente isso que você falou no final, quer dizer, será que e isso tem a ver com o PCIL, você falou que a gente não precisa talvez temer tanto o PCIL no paciente que está em espontânea, né? Espontânea que eu quero dizer, fora de pressão positiva, melhor dizendo, mas talvez a gente quisesse te ouvir um pouquinho como fazer com a PCIL do paciente que está em espontânea em ventilação mecânica. Tem algumas maneiras de você mensurar isso, né? Ou, sei lá, parâmetros que se associariam a PCIG, né? Um é o P01, que você mesmo mencionou, né? O P01 que você acaba vendo, a gente mede muito e às vezes a gente sobe o suporte para o P01 cair, o que a gente vê que raramente cai, né? Isso é uma coisa que é descrita, tem um paper do Chest lá atrás, eu acho, que sugeria isso. Tem outras maneiras, né? Então, tanto fazer pausa INS, né? Uma coisa que você pode fazer uma pausa INS no suporte, ver o swing de pressão que o doente faz, estimar a transpulmonar para isso. E aí, se a pressão transpulmonar estiver muito alta, eventualmente você poderia considerar abortar a missão. E indo numa das perguntas que apareceu no chat, depois eu volto para a primeira pergunta, mas é em relação a BILEV e a PRV, né? E isso é uma maneira interessante, né? Então, esses modos, digamos assim, alternativos de ventilação mecânica, né? Ou você usar um modo controlado em que você sempre permite que o doente entre e abra a válvula, né? Com a PRV ou bilevel, etc. Talvez seja uma maneira de você melhorar um pouco a sincronia, né? Alguns pacientes ficam muito bem, né? Com a PRV e bilevel. Alguns ganham recrutamento posterior, né? São os trabalhos do Marcelo Gama de Abreu, né? Que é um colega brasileiro que está lá em Dresden, ele estudou bastante isso. Então, alguns doentes ganham área e melhoram troca. Tem até um trialzinho chinês, que eu esqueci o nome do primeiro autor,
em que ele sugeria redução de mortalidade. Então, esses modos, para esse doente que fica muito desconfortável, né, o que eu tendo a fazer é estimar um pouquinho o transpulmonar com uma pausa in. Se você tem uma transpulmonar muito alta ali, você vê aqueles drips ali de 10, 12, acho que volta um pouco para trás. E uma das coisas que a gente tenta, às vezes, é a PRV, né? Ou bilevel. A PRV ou bilevel é ame ou odeie, né? Alguns doentes encaixam no modo ventilatório e ficam ótimos e lavam CO2 e ficam perfeitos. E alguns doentes acabam ficando piores ainda em APRV e você acaba tendo que voltar para trás. Então, a gente não sabe. Né? Eu acho que, na dúvida agora, a única coisa que eu sugiro é de algum tempo, pelo menos, com o doente em modo espontânea, até lavar um pouco da sedação, do resto da sedação, alguma coisa. Porque, por exemplo, o opioide, né? Se você der opioide a uma pessoa saudável, né? O que acontece normalmente é que a pessoa fica bradipneica e você tem um aumento natural aí de forma de fluxo, né? Quer dizer, o padrão respiratório na intoxicação por opioide é um padrão profundo e lento, que frequentemente é o padrão que você vê em Covid quando eles começam a acordar. Então, o quanto daquilo lá é o Covid, o quanto daquilo lá foi muito opioide, muita sedação, sabe Deus quanto foi. Então, a única coisa que eu falo é, não tem nenhum problema voltar para trás, mas não volta para trás com 5, 10 minutos, né? Às vezes deixa aí 1 hora, às vezes espera um pouquinho, toma um café e volta, e ver se continua o padrão quando você reduz um pouquinho a sedação. A gente tem mais perguntas no chat, Fernanda. Existe uma pergunta aqui sobre o uso de acetazolamida na acidose respiratória e uma pergunta sobre pneumodiastino, que é o atual inferno das nossas UTIs. Acho que nunca na vida nós vimos Nunca vimos tanto, né? Nunca vimos. Acho Nunca que a vimos gente tanto. tinha esquecido essa entidade nosológica, né? Então, assim, em relação à cetazolamida, né? A cetazolamida é um remédio, a gente fala, né, que é um diurético poupador de cloro, né? A cetazolamida ela é interessante porque alguns desses pacientes, eles acabam... Bom, o Diamox a gente usa... A única indicação... O Diamox tem 2 indicações clássicas, né? Além de glaucoma, talvez cistola icóica, mas uma delas é a prevenção de doença aguda na montanha, né? Que é quando você sobe na montanha, o mal-estar que você tem é porque você hiperventila um pouco, né, para você melhorar um pouquinho a sua oxigenação, e isso aí deixa você alcalêmico, então você toma um diurético que te deixa um pouco mais ácido e você acaba ficando com pH normal. Então essa é a melhor indicação do Diamox. O Diamox acaba entrando nesse cenário, às vezes um pouco para regularizar pH, né? Então é muito comum que a gente dê diurético para esses doentes, né? Então a gente acaba dando bastante diurético para os doentes com Covid, com a ideia de tentar zerar balanço, negativar balanço, e frequentemente eles ficam alcalêmicos juntos, né? Então, associar um pouquinho de Diamox eu acho que é uma coisa interessante. Assim, tem evidência para isso? Tem. Tem um paper do DSAP, Blue Journal, acho que 17, 16, eu não lembro quando, que era um desmame ventilatório guiado por BNP, né? Então, eles davam diurético para os doentes, guiado por BNP. Quando você vai lá no suplemento, ele fala que quando dava lasa, que os doentes ficavam alcalêmicos, ele associava a cetazolamida. Então, estava no protocolo deles lá. Então, talvez dê para dar, mas não como primeira escolha, né? Acho que eu acabo dando mais quando o doente acaba ficando alcalêmico mesmo. Em relação ao pneumodiastino, teve muito, né? Assim, é impressionante o que a gente teve de barotrauma, né? De novo, se isso é assim, motivos para isso, né? O Covid gera uma lesão pulmonar diferente, deixa o pulmão mais friável e, portanto, o doente faz mais barotrauma, isso é uma justificativa. 2, a gente está deixando os doentes muito pressurizados, às vezes com excesso de tempo não invasiva, ou outras coisas do tipo, isso é um outro motivo. 3, é uma doença heterogênea, não recrutável, que você acaba tentando botar um PIP alto e acaba estourando alguma coisa por hiperdistensão, isso pode ser um outro motivo. E uma combinação de tudo isso daí que eu falei. Né? Então, realmente, a taxa de pneumodiastina ela é muito alta, né? Eu diria que é assustadoramente alta. No começo me parecia que era um pouco maior. A impressão que eu tenho, pelo menos, sei lá, quando a gente começou a baixar um pouco, parar de tentar colocar PIPs mais altas, a gente acabou vendo uma redução disso. Quando a gente começou a insistir menos a não invasiva também, a gente viu isso. Mas o que fazer também com o pneumodiastino, lembrar que ele é um marcador de mortalidade, assim, serve de alguma coisa, é um marcador imenso de mortalidade, mas se tem que fazer alguma coisa específica para ele, eu realmente não sei. A gente tem alguém com a mão levantada. Oi. Oi, Sabrina. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo. Gostei muito da sua aula, parabéns. Meu nome é Sabrina, sou do Hospital das Clínicas, trabalho na unidade crítica de emergência. E a minha pergunta é relacionada à questão de
hipoxemia nas interfaces não invasivas sem desconforto e intubação. Acho que você lembra da casa daquele nosso saudoso paciente, né? Que eu atendi esse, sim. E eu me lembro que você falou, ele estava saturando 82, eu preguei 90 em cima para o pessoal não ficar estressado. Esse é Se interessante, você né? quiser aproveitar, Fernando, tem uma pergunta no chat que é um pouco sobre isso, que é método de oxigenação no paciente entubado. Então, talvez você já possa falar um pouquinho das duas coisas. Não, a gente vê alguns pacientes, de fato, que ficavam maravilhosamente bem saturando 84, 85, né? Isso a gente viu, agora menos talvez, mas eu não estou mais tão pegando os casos mais agudos, então eu não sei se está chegando menos ou se eu estou vendo menos porque eu estou vendo um doente mais crônico, mas eu não vejo nenhum motivo para você entubar um doente com hipoxemia isolada, sem disfunção. É claro que valores absurdos, né, assim, 70, 60 de saturação, só lembrar que quando você baixa dos 90 de saturação no oxímetro, você entra na reta da PO2 com saturação. Então, variações de 1 milímetro, né, de PO2 fazem um doente de 82 para 87, etc. Quando o doente não tem disfunção, acho que tem que ter um pouco de paciência. Uma coisa que é interessante é que quando a gente vê catástrofes na intubação, né, que um dos argumentos a gente tem que intubar antes, porque esse doente está saturando 80, quando eu intubar ele vai parar, né? Se você... e isso a gente não viu tanto, pelo menos. E quando a gente pega algumas cortes que a gente tem de intubação na urgência, a gente não viu tão frequentemente evento grave em intubação nesses pacientes, ou não maior do que a gente costuma ver em outros, né? Isso porque de fato, realmente, se você tem hipoxemia sem hipercarbia, é difícil de a gente parar quando ele vai intubar, né? Então, acho que a meta ali, se você tolerar 87, 88, eu acho que tá bom, né? Acho que não tem por que você ficar mantendo o doente acima de 95 ou isso. É claro que dizer se 89 é melhor do que 93 e tal, acho que vai ser muito difícil a gente saber. Tem estudo em andamento até para doente ventilado para isso. Mas eu acho que a gente tem uma função que é o que a gente sabe, né? Que manter uma saturação ao redor de 90 para o doente ventilado ou não ventilado é ok, né? Não tem nada que sugira que isso é maléfico para o doente. E a gente tem que pensar um pouco na responsabilidade social nossa de poupar oxigênio também, né? Então, quer dizer, às vezes você fica deixando o paciente lá com 100% de FI só por comodidade, porque com 90, 80 ele satura um pouco mais baixo, você quer ter uma margem de segurança, alguma coisa assim. Isso me parece adequado, mesmo porque o que tem de evidência até agora aponta para que você manter o doente com um pouco mais de peróxido ou saturação mais alta é pior. Então, acho que entubar o doente sem desconforto, com CO2 normal, só por hipoxemia, não parece fazer muito sentido, a não ser em valores extremos, né? Agora, quando tem hipercarbia ou desconforto, aí realmente não tem. Ou aparece outra disfunção, né? Fica hipotenso, vai ter que dialisar e tal. Não, eu acho que aí nessas situações realmente não tem, né? E eu também, como você, não tenho visto aumento de complicações na intubação, e a gente intuba muito no pronto-socorro desses pacientes intubados tardiamente. A questão é que esse um pouco mais hipoxêmico, a gente não está falando entre 89 e 93, né? 82, agora a gente está falando do 88 a 84, a gente está circulando numa faixa que, pelo menos para a gente, é diferente da que a gente estava. Mas obrigada, respondeu minha pergunta. Alguém já quer ser uma aula de controvérsia, gostaria de contrapor a argumentação de que pacientes sem esforço e sem hipercarbia podem dessaturar até 80? Isso acho que... Essa é uma pergunta interessante, né? Essa é uma pergunta interessante. Porque eu entendi assim, nós estamos com 100 pessoas escutando o Zamp. Eu acho que não dá para... Eu acho bem não complexo. Dá para dizer que isso é a rotina, né? Eu acho que a rotina, se você tiver num ambiente que você tá todo mundo bem monitorado, você fala assim, esse doente está no leito de terapia intensiva, ou no leito de observação com a equipe do lado dele, que você tem acesso à via aérea fácil, e que você tem uma disfunção respiratória isolada num doente sem desconforto e sem hipercarbia, eu não acho que é errado você tolerar valores um pouco mais baixos. Mas é óbvio que fora desse ambiente, né? E, obviamente, eu vou transportar o doente, eu estou numa situação ruim, etc., o mais seguro para o doente é garantir a via aérea dele em qualquer cenário. Então, só que essa talvez seja mais ou menos isso. Né? Eu acho que esse último contraponto foi importante, Zamp, porque eu diria que essa é a exceção. Primeiro que nós passamos agora uma fase de UPAs e emergências
lotadas, em que um doente como esse, eu Com diria que precisa ser certeza. entubado e Não, se pronto. você não tem monitorização, Eu diria que o limite mínimo de saturação do doente numa UPA, num pronto-socorro, é 90 e olhe lá, entuba e depois pergunta se ele ia dar então, certo ou não ia dar certo, porque senão ele não talvez está num local de menos a monitorização 2 ainda, né? adequado, Talvez né? você nem chegue sei lá, 15 litros, etc. Quer dizer, provavelmente você está numa situação, uma UPA, uma unidade básica, etc. É, Talvez você chegou ali nos 5, 7 litros ali, o doente continua saturando 90, 89. Talvez valha a pena já acionar as coisas para entubar o doente, para evitar, para ter o recurso quando você precisar entubar, né? Então, eu concordo é. plenamente com você. E mesmo em lugares bem monitorados, na nossa UTI aqui, nós tivemos experiências ruins Sim. no passado, ano passado. A gente discutiu isso extensamente aqui, olhamos alguns eventos que a gente considerou evento adverso de intubação tardia em pacientes exatamente como foram mencionados e que a gente achou que a gente não deveria ter Sim, deixado, né? Então, acho que é como você bem colocou, né, Zamp, caso a caso, com muito cuidado, né? Eu acho que todos aqui, tem muita gente jovem nos claro. escutando. Então, só para contrapor, né, aqui na coordenação, a gente discutiu isso intensamente, a gente decidiu ter muito cuidado e não permitir Uhum. hipoxemia, tá? Mesmo, a gente pode observar durante algumas horas, nós só estamos falando da situação de ausência de Sem esforço dúvida. e da ausência de hipercarbia. A gente combinou de observar o paciente algumas horas, mas se ele realmente estiver evoluindo com dessaturação, mesmo Sem dentro de uma dúvida. UTI controlada, a gente tem receio, Não, não, né? e é o Porque, mais seguro para o doente, de fato, e é o que está alinhado com as melhores práticas aí, né? mas nós temos outras perguntas e o nosso tempo está acabando, então vamos lá. Tem uma pergunta interessante aqui, o valor de PIP tolerado em paciente com PSV para que não haja tanta sincronia. Acho que voltando naquela É, história de quando é que a gente deixa o paciente é, migrar para uma ventilação espontânea, né? assim, isso é uma ótima pergunta, né? A gente não tem claramente um valor mágico de PIP que você fala, esse valor de PIP aqui diminui muito a sincronia, ou esse valor de PIP ele se torna incompatível com o modo espontâneo. Acho que ninguém vai deixar o doente em suporte com 16 de PIP ou com valores muito altos de PIP, mas alguns pacientes, de fato, eles acabam ficando com impressão de suporte com valores um pouco mais altos de PIP, talvez relativamente bem 10, 12, etc., sem nenhum problema. Tem uma questão interessante da PIP, né, que se você lembrar, um dos mecanismos de supressão do driver respiratório é a hiperdistensão de receptor J no pulmão, né? Então, se você coloca um PIP mais alto e você eventualmente estende um pouco, você tende a diminuir um pouco o drive ventilatório. Então, às vezes, esses valores mais altos de PIP, um pouco do conforto que você ganha, talvez seja as custas de hiperdistensão. Então, eu pessoalmente sempre fico receoso em deixar o doente em suporte com um valor de PIP um pouco mais alto do que 10, 12, alguma coisa assim. Muito embora, se a gente olhar consenso, o consenso não estabelece um limite, né? A maior parte, alguns colocam 10 ali como transição, 8, etc. Eu acho que até 12 vai, em alguns casos, mas mais do que isso, eu realmente não me sinto muito confortável de deixar o doente nessa situação. Salvo se você estiver num ambiente em que você fala, não, eu passei um balão esofágico e está tranquilo, e realmente a transpulmonar está baixa, ou alguma coisa assim. Mas aí é um cenário completamente diferente, né? Como via de regra, eu acho que acima de 10, 12 de PIP, a gente tem que considerar deixar em modo controlado ou eventualmente usar o APRV que a gente falou aqui, que é uma coisa que dá para deixar, né? Que aí sim você permite que o doente faça ciclo espontâneo, você pode deixar um PIP low aí em, sei lá, 10, um PIP high de 20 e deixar o doente ciclar em espontâneo nos dois níveis ali e talvez as coisas fiquem tranquilas. Mas isso também não é um modo ventilatório para o dia a dia, né? Uma pergunta sobre a sincronia, novamente, talvez falar um pouquinho mais, você já falou um pouco sobre isso. O que fazer, né, nessas assincronias, a abordagem em relação à sedação, bloqueador, falando um pouco da Assim, questão de disparo reverso. a sincronia é horrível de tratar, né, gente? Assim, se a gente tiver que escolher, assim, várias vezes o que você tem é um fisioterapeuta, um médico, um enfermeiro na beira do leito que fica mexendo no ventilador e nenhum modo parece que entra e o doente continua ruim. Quer dizer, é muito desafiador tratar a sincronia. Muito do resto da sincronia é resto de sedação, então a sincronia ela vai acontecer nesses pacientes de alguma forma e quando intervir realmente não é muito claro. Algumas coisas eu acho que são claramente ruins, né? Então, por exemplo, empilhar ciclo ventilatório, né? O breath stacking, etc. Eu acho que isso é ruim, né? Então, você pegar aquele doente que está em modo controlado, por exemplo,
e ele faz duplo disparo, né? Ele dispara e depois ele dispara de novo, né? O ventilador dispara, a gente dispara na sequência, e ele acaba empilhando um pouco. Acho que isso, aparentemente, a gente tem uma evidência razoável de que isso é ruim, não tem que ser tolerado, talvez seja uma indicação boa de bloqueio. E a gente tem outras assincronias que são um pouco mais difíceis de tratar. Quando o doente começa a ficar assíncrono, você tem os dois caminhos são sempre os mesmos, né? Ou você vai sedar o doente e aprofundar mais até ele ficar síncrono, ou você vai tentar algum modo intermediário de ventilação, seja jogar ele para suporte, seja jogar ele para bilevel, PRV, etc., e ver o que acontece. Então, acho que como via de regra, acho que a gente sempre use a sincronia do doente como uma oportunidade de considerar ventilar esse doente de uma forma espontânea, de uma forma não completamente controlada, né? Acho que se a sincronia apareceu, entenda isso como um sinal de que talvez, se o doente tiver condição, você pode jogar ele para um modo um pouco mais onde ele ventila sozinho um pouco mais, né? Suporte. Tem uma última pergunta aqui, que quais são os eventos adversos que a gente tem observado em intubação tardia? Essa questão, né, eu não sei se uma coisa tem a ver com a outra, vamos ver a tua resposta, né, Fernando? Essa mortalidade horrível no Brasil aí, de 50% a 80% dos pacientes assim, em VM, né? E... Isso é um sinal claro de que isso é estafa da equipe, isso é falta de gente qualificada, isso é falta de recurso, excesso de caso, burnout, quer dizer, os motivos são bastante claros aí, né, para a gente ter uma mortalidade alta nesse aspecto, né? Tá todo mundo muito cansado, falta recurso em muito lugar, etc. Essa pergunta, né, da hipoxemia permissiva, ninguém está divulgando, falando que tem que tolerar a hipoxemia, né, ou tolerar fazer hipoxemia permissiva, mas essa angústia, né, que o Matheus colocou, é uma angústia que a gente escuta algumas vezes, né, falar assim, nossa, a sensação que dá é que você acaba fazendo mal para o doente quando intuba, mas assim, o correto para nós, salvo outras evidências, é a gente não tolerar a hipoxemia muito séria para esses doentes, salvo, como a gente mencionou, em algumas situações de absoluta exceção ali. Isso é uma coisa que caberia a gente estudar, de fato, né? Quer dizer, a gente vai ter algumas cortes um pouco maiores, eu acho que a gente se tornou um pouquinho mais permissivo, né? Até os seus 90 ali, 89, 88, em alguns cenários. O mais importante, a gente parou de entubar os doentes quando eles estavam com mais de 4 litros por minuto, né? Que isso aparentemente estava errado mesmo, que a gente fazia, né? No começo da pandemia, eu lembro quando estava no HC, eu lembro que a gente recebia um monte de doente transferido que era intubado, e foi intubado porque estava com 4 litros de oxigênio, e esses doentes saíam rápido, né? E aí, obviamente, que Covid, se ele é entubado rápido, principalmente ele não precisaria ter sido intubado, né? É a coisa mais clara. Mas a questão toda, isso a Flávia pontuou muito bem, é que não dá para empurrar o sarrafo demais também, né? Porque senão a gente começa a colocar o doente para um outro risco que a gente não conhece. Então, acho que isso está em aberto, quer dizer, acho muito difícil que a gente tenha um trial de ventilação mecânica, algum trial de timing de intubação para isso, né? Já se tentou fazer trial de hipoxemia permissiva na história da medicina intensiva, a maior parte desses trials acabaram não acontecendo porque o médico não aguenta, porque os comitês de ética não consideram corretos, os doentes não aceitam. Então, a gente não vai ter essa evidência fácil, talvez a gente tenha algum dado prospectivo só. Então, essa é uma dúvida que a gente vai ter que viver, de fato, né? Mas, de novo, sempre atuar da melhor maneira, levando em consideração os seus recursos e a sua segurança, né? Deixar o doente fazer o que é mais seguro para o doente sempre. Né? Eu só complementaria, Fernanda, essa sua resposta com uma questão, né? A gente tem visto, nós profissionais de saúde, uma responsabilidade enorme sobre isso, né? Sim. Essa questão das fake news sendo divulgada, não entube o seu doente porque ele vai morrer, né? Quer dizer, se você entubá-lo, ele tem 80% de chance de morrer. Eu sei que não é disso a pergunta aqui, né? Sim. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Nós estamos entubando o doente porque ele precisa ser entubado. Exato. Após ser entubado, é nossa responsabilidade tentar evitar que ele morra. E vamos só nos lembrar, e é isso que eu queria adendar a resposta do Fernando, o porquê ele está morrendo. E grande parte deles estão morrendo de PAV. Eles não estão morrendo de Covid. Eles estão morrendo porque eles estão um tempo prolongado na UTI. Nós estamos falhando por todas as razões que o Fernando colocou, né? A saturação da equipe, equipes ainda muitas vezes inadequadas, todas as nossas práticas de prevenção de PAV estão debilitadas neste momento, né? Então, uma das principais causas de morte desses doentes, tudo bem que é PCILI, é porque ele ficou muito tempo para entubar,
fazendo lesão de ventilação espontânea, eu não sei se... Vamos ao ponto, né? Eles estão morrendo muitas vezes de infecção bacteriana secundária, né? E que nós temos um papel nisso para tentar evitar, né? Então, eu não sei se é uma intubação tardia. Voltando ao que a discussão que a gente fez aqui nos casos que aconteceram ano passado, em que a gente demorou para intubar, o ponto que a gente colocou foi assim: olha, teve esse caso aqui que a gente segurou. E a gente intubou depois de uma semana segurando. E ele ficou uma semana só entubado. O que a gente fez? A gente diminuiu o tempo de ventilação mecânica desse doente. E, consequentemente, diminuímos o risco dele ter PAV. No outro caso, a gente fez a mesma coisa. Ficou segurando, segurando, segurando. Quando a gente intubou, o cara tinha um pneu mediastino. E a gente demorou demais para intubar. Intubou tarde e foi um desastre. Então, só para citar 2 exemplos, e obviamente que não foram só 2, 2 protótipos do que a gente está discutindo aqui. Então, empurra para frente e diminui tempo de ventilação mecânica e corre o risco de que a gente tenha empurrado demais para frente. Qual que é a resposta para isso? Fernando acabou de dizer. Alguém sabe? Eu não sei. Fernando, você sabe? Não, não. Não, e vai ser muito difícil saber isso, Flávio. É isso que você colocou, né? Quer dizer, você reduzir tempo de ventilação é super importante, porque além de poupar recursos, ser melhor para o doente, etc., você evita todas as complicações secundárias da ventilação, né? Sedação, paralisia, etc. Então, ganhar tempo é importante. Mas, esses doentes, quando eles precisam de ventilação mecânica, o que você faz? Você intuba. A sua função, a nossa função é essa. Não tem realmente muito como fugir disso. E a gente tem essa sensação de que alguns a gente passa do ponto, né? Que a gente segurou demais. E, de fato, já vi pneumodiastino hipertensivo, etc, etc. Que você intuba, choca, vai para a toma achando que é um TEP, aí é um baita no pneumodiastino. Eu cheguei a ver dois pneumodiastinos hipertensivos que foram drenados ao longo da pandemia. Claro que isso é anedótico, né? Mas fica só que isso acontece às vezes, né? Então, acho que esse timing a gente nunca vai saber, assim, ou vai ser muito difícil a gente saber, e por isso que é importante, sempre que acontece um evento desses, fazer essas reuniões de grupo e de equipe, né? Quer dizer, então, em qualquer hospital que você esteja, qualquer grupo, é sempre legal fazer um briefing dos casos que deram errado, para entender isso. Então, será que eu intubei tarde demais esse doente? Será que se eu tivesse intubado antes, talvez o desfecho fosse diferente? E aí tentar entender um pouco a sua dinâmica. Então, esse é um ponto que você colocou, Flávia, que é importante, reunião de óbito, né, e reunião de evento adverso nunca foi tão importante quanto agora, né? Então, você sentar e ver o que deu errado e, eventualmente, o que deu certo, né? Que a gente tem um viés muito claro de o que deu certo, né? Então, todo mundo aqui no grupo deve ter visto algum doente que ficou no high flow ou numa não invasiva com 100 de FI 2, 3 dias e acabou ficando bem. Todo mundo viu esse doente. Mas é óbvio que a gente viu muito mais doente que usou 100 de FI na não invasiva e foi entubado. Mas a gente sempre lembra, né? A gente sempre tem aquele recall bias, a gente sempre lembra do caso que deu certo e não de todos os que deu errado. Então, a gente também não pode ficar impregnado na cabeça da gente que, olha, eu tive um caso que funcionou. Quer dizer, assim, infelizmente, a nossa experiência ela não é tão grande quanto o número de casos e a gente tem que sempre se ponderar e entender a nossa pequenez frente a tudo que está acontecendo e ser bastante humilde, né? Então, não dá para tolerar um cara com 100 de FI 3 dias não invasiva. Quer dizer, aparentemente, hoje eu não tenho como justificar isso. Então, não tem que ser entubado. Mas por isso que é importante rever os casos de sucesso e rever os casos de falha, né? E rever os óbitos, eventos adversos. Acho que isso é muito importante. Nós estamos chegando no nosso teto limite aí de duração, Fernando, mas tem uma pergunta no chat que eu acho que você vai ter muito prazer de responder, que é, eu acho que é a última pergunta, tá? As pessoas que postarem no chat agora nos perdoem, depois, eventualmente, a gente vê o que faz. Que é como é que você pode tentar evitar e se sentir seguro de que não está causando opinião mediastino com a titulação de pipe à beira-leito, doutor Fernando. Tem só umas 4 reuniões que nós estamos discutindo isso. Então não tenho. Não sei, sendo bem sincero, não sei. É claro, né? Você fala assim, no mundo ideal que você coloca um balanço esofágico ou que você bota impedância ali, mas isso a gente está falando centros restritos, né? O pessoal já colocou impedância, sabe como é difícil botar impedância, né? Dá trabalho pegar o sinal, balão esofágico para colocar o balão, uma coisa super complicada e tal.
Então, assim, na dúvida, o que eu sugiro nesse momento é não fazer manobra de recrutamento que nem o ART, né? O ART foi ruim, o doente, recrutar o doente. E se você for optar por titular a PIP, que é uma conduta que também não sei se a gente tem muita evidência para fazer ou não, talvez tentar ir devagar ou não chegar em valores de PIP muito altos ali, se você não estiver muito seguro com o doente muito monitorado. Eu, pessoalmente, acho que é doideira, assim, eu acho que é loucura, ou até não é aconselhável, digamos assim, você sair titulando PIP com valores de PIP acima de, sei lá, 18, 20, etc., num doente não monitorizado, sem ter tudo montado, né? Acho que nesse cenário, o mais seguro para o doente, claramente, é você deixar o doente na tabela da DISNET ali e seguir o jogo, né? Então, isso que a Flávia colocou, né, da demanda de trabalho, etc., às vezes eu acho que se a sua UTI está muito cheia, se o ambiente de trabalho está muito cheio, quer dizer, o que está validado? Está validado a tabela de PIP, né? Então, se você colocar o doente com tabela de PIP ali, ninguém vai dizer que você fez mal para o doente, que você fez algo de incorreto para o doente, pelo contrário. Agora, eu acho que eu consigo titular, porque eu estou num centro que tem recurso, eu tenho retaguardas e tal, eu quero titular. Eu acho que essa pergunta está em aberto, como eu falei, a Flávia, a gente está tentando desenhar um estudo justamente para ver se isso dá certo, mas eu não sei se a chance de você, eu não consigo te dar um limite de segurança com base no que a gente tem de dado. Perfeito, Fernando. Eu queria aí, tá gravada também a discussão, estão perguntando aqui no chat, tá? A gente deve um tempo para postar no nosso site, mas em breve estará lá. A responsável por postar no site está rindo aqui do meu lado, mas tudo bem. Fernando, foi excelente a aula, tá? Parabéns. Eu acho que essas aulas que trazem a nós, né, a questão do beira-leito, dúvidas que todos nós temos, né, faz as pessoas se sentirem bem, Fernando. Então, obrigada por É ter bom saber com que toda as a dúvidas sua são as mesmas. Exato, por ter com toda a sua genialidade e conhecimento, ter trazido para todos nós a noção de que as nossas dúvidas são as mesmas, né? Sim. E que não há respostas. A medicina não é sim ou não, né? Aquele que chega no beira-leito dizendo é para fazer isso, essa pessoa simplesmente não sabe o que está falando, né? Sim. Porque ter dúvidas é do ser humano e ter dúvidas é respeitar o paciente que está na nossa frente, né? Sim. Então, muitíssimo Muito obrigada por obrigado essa a brilhante todos. apresentação. Eu que agradeço, Flávia. Muito obrigado pelo convite. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite.